Cara, você falando dessa coisa, eu lembrei de um cara que eu conheci. Ele tinha uma farmácia ali no setor oeste, eu não sei se ele tem ainda. Ele tinha um Fusquinha lá, bege. Cara, o trem mais lindo do mundo. E ele falou, cara, eu paguei 80 mil reais nesse Fusca. Eu falei, não é possível. E tem preço, né, Se cara? eu te contar o que os meus clientes pagam, você vai falar, nossa, Não, conta. esse cara é saudável. Saiu de graça, Saiu saiu de graça, barato. saiu barato. Eu fiquei assustado, cara, porque você vê Fusca aí. Um Fusca é Fusca, não deixa de ser Fusca. Exatamente, também Entendeu? concordo. Não deixa de ser Fusca. E isso é um ponto, olha só pra você ver que coisa absurda. Por volta e meia eu me pergunto, cara, por que que esse carro que pouco tem a oferecer, se tornou algo tão relevante, não só no Brasil, No mundo. no mundo? O Fusca terminou a produção com mais de 22 milhões de unidades produzidas. Ô, louco. Encerrou em que ano, você sabe? 2003. Foi o 2003. último ano dessa carroceria. Em 1970, o recorde mundial de vendas de automóvel de um mesmo modelo era do Ford T. A Ford começou a história do automóvel mundialmente falando. Ela foi a primeira linha de produção, ela pegou o mundo inteiro sem automóvel, então ela vendeu muito carro porque ela teve todo esse benefício do mercado. Tem a história, né, do Henry Ford. Sim, a Ford, o Henry Ford, ele foi um precursor realmente no mundo do automóvel e ele alavancou toda a indústria mundial, porque realmente ele foi o primeiro a começar tudo isso. E ele conseguiu fazer o Ford T vender 15 milhões de unidades. 15 milhões Cara, naquela época? isso. Naquela época. Que é isso, cara? Aí você imagina. Em um ano. Não, foram. O T, se eu não me engano, ele bateu essa. É que não tinha outros modelos também na época, né? Isso. Só tinha a linha de produção do Ford T. Ele, então... ele era o único cara que tinha capacidade produtiva para fazer baixo custo e grande produtividade. Então ele inundou o mundo inteiro com o Ford T. Ele conseguiu alavancar a Ford e o mercado porque ele tinha tudo isso a favor. Aí você imagina o Fusca, que começou a ser. O Fusca foi produzido a pedido do Hitler para o Ferdinand Porsche, que ele produzisse um carro nacional, um carro alemão. Não sabia. O Hitler foi o cara que determinou a produção com o objetivo de recuperar a Alemanha. A Alemanha se sacrificou muito na Primeira Guerra, ficou muito endividada. O povo alemão sofria demais com uma economia totalmente estraçalhada. E para se alavancar, ele falou, vamos construir um carro, vender ele em formato de consórcio, para que as pessoas possam pagar, toda a família possa pagar e ter direito a ter um carro que carregue uma família, que seja resistente, durável, Poder se locomover. para se locomover e, de certa forma, isso vai apoiando a economia. Só que ele não tinha esse objetivo também, tão claro, maior do que o objetivo da guerra. Ferdinand Porsche fez esse projeto, ele foi aprovado. Em Wolfsburg foi construída a primeira fábrica em 1938 e começou-se a produção. Só que toda uma linha paralela de projetos militares já para serem executados. Ele entrou em guerra em 39. Aí sai a estrutura do Fusca e entra Kubelwagen, Schwingwagen, carros militares, KDF, que eram realmente para cumprir o papel na Segunda Guerra. A Volkswagen... Pro embate mesmo, vamos dizer assim. Exatamente. Existem no Brasil alguns modelos, a gente até importou dos Estados Unidos um Kubelwagen. Esse carro, ele lutou na Segunda Guerra e está exatamente como saiu da guerra. Ele não foi restaurado, ele tem até vestígios, destroços de combate. Isso. Esse carro é muito interessante. Eu até publiquei hoje no meu Stories um vídeo mostrando esse carro. A gente viu. Vocês devem ter visto. É aquele carro, ele é um 43. E o Schwingwagen, que era um anfíbio, na plataforma do Fusca. Anfíbio? Era pra água e pro... Caramba. Pra água Olha pra e você pro ver. terreno. Que ano que era ele? Ele foi produzido de 40 a 44. Anfíbio. Hoje tem carro anfíbio? Não tem, né? Não tem. Pra você ver. Naquele tempo. Não, e mexendo fazendo a parte de restauração, assim, mecânica do Kubel, cara, é impressionante como os caras tinham uma tecnologia de metais, de estrutura, uma robustez assustadora. Realmente, eles estavam muito à frente. Do tempo deles. Muito à frente. A sorte da humanidade é que realmente conseguiram tirar o Hitler do jogo, porque os alemães eles tinham uma superioridade em processo, em tecnologia, em desenvolvimento de desenvolvimento militar. Isso era visível
através desses carros. Então, a Segunda Guerra acaba, a fábrica estava bombardeada e assumiram os ingleses. Os ingleses é quem dominaram Wolfsburg. E o papel deles era de reativar a fábrica para cumprir aquela proposta inicial do carro popular. Porque eles entenderam, na época eles chamaram Henry Ford lá na fábrica. O Henry Ford chegou lá, olhou para aquela porcaria e falou: vocês estão de brincadeira? Eu vou Tem mais o que fazer. Tem mais o que fazer. Eu saí lá dos Estados Unidos para vir aqui para olhar para esse bizorrinho que vocês estão querendo fazer. Vai se lascar. Vocês que se dane com isso aí, deixa eu ir embora. E foi embora. Que erro brutal dele. Nossa.